Boa tarde, meus amores. Hoje nós conversaremos sobre discurso direto e indireto. Vamos lá? Então, segundo as regrinhas da nossa língua, ao escrevermos uma história, uma narrativa, há pelo menos duas formas de organizarmos as falas dos personagens. Uma delas é o discurso direto, onde o narrador dá voz aos personagens. São os personagens que conversam. Então, nós utilizamos o travessão, os dois pontos, trocamos de travessão quando há troca de fala dos interlocutores, né, dos personagens, e eles falam diretamente um com o outro. Outra maneira de organizarmos a narrativa é utilizando um discurso chamado indireto, que é quando o narrador interpreta as personagens. É ele que nos informa sobre o que elas falam, sobre o que elas fizeram. Ele fala com suas próprias palavras o que aconteceu com as personagens. Vamos conhecer um pouquinho mais desses dois discursos? Então, vamos ver o discurso direto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a mostrar fielmente a fala do personagem, ou seja, o narrador dá voz à personagem. É muito importante lembrarmos, deixa eu pegar a caneta aqui, né? Muito importante nos atentarmos a isso. O narrador, ó, dá voz ao personagem. Então, é a voz do personagem que sai. Como percebemos isso? Através do travessão ou do aspas. Assim que muda, troca o personagem, nós utilizamos outra travessão. E é a voz do personagem que sai novamente. Assim como ele fala. Então, o narrador se mantém à distância e deixa com que os personagens conversem entre si ou nos coloquem alguma coisa, alguma informação. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. O que seria isso? A autenticidade é o jeito dos personagens falarem, o jeito autêntico, verdadeiro. Quando o narrador conta alguma coisa que aconteceu com outra pessoa, nem sempre ele fala do mesmo jeito, da mesma maneira que a pessoa falou. Então, ele coloca as palavras dele. Aí, a ausência da autenticidade, da espontaneidade. Por exemplo, eu conversando com o Miguel, né? Oi, Miguel, tudo bem com você? E o Miguel me responde: tudo bem, pro, já terminei a lição. Agora, se é um narrador, uma outra pessoa falando, ouviu nós dois conversando e vai contar para um outro, ela pode descrever esse acontecimento de uma forma sem detalhes, né? A professora perguntou para o Miguel se estava tudo bem e o Miguel respondeu que já tinha terminado a lição. Né? Então, essa espontaneidade, essa autenticidade do nosso jeito de falar, né? Da nossa voz, do jeitinho que as palavras saem, ela se perde um pouco no discurso indireto, que é quando o personagem nos interpreta, ele fala por nós, tá? Mas continuando o discurso direto, então é uma forma de dar vida própria aos personagens, fazendo o leitor ficar mais interessado e mergulhar na história. Os personagens parecem estar mais próximos do leitor. Então, o discurso direto, ele nos traz mais proximidade. Parece que a gente está conversando com o personagem, né? Parece que estamos ouvindo o personagem falar conosco ou falar com outro personagem. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que ela é dito. Quem fala é o personagem. O narrador aguarda o momento dele continuar na narrativa. Veja um exemplo. Então, olha lá o narrador, né? O pequeno polegar aproximou-se da mulher e disse. Então, ele para e dá a voz agora para a personagem. Discurso direto. Nós estamos ouvindo aqui, então, o pequeno polegar, né? Lendo o pequeno polegar falando. Minha senhora, tenha pena de nós. Precisamos de um lugar para dormir. Então, essa é a pausa que o narrador deu aqui. Vocês percebam que eu coloquei de outra cor
esse verbo disse, porque ele vai ter uma importância muito grande no discurso direto. São os verbos de dizer, né? Que vocês têm escutado muito em aulas do Centro de Mídia, né? Nas aulas de português. Então, esse verbo de dizer, são vários, eles vão sempre aparecer no discurso direto, tá? Eles vão preparar a fala do personagem. Pode ser disse, perguntou, falou, gritou, reclamou, enfim, vários. Os dois pontos também é uma marca muito importante do discurso direto. Ele prepara a fala do personagem. E o travessão é um outro sinal de pontuação fundamental nesse discurso, tá? Porque ele nos indica a fala, né? A fala da personagem, onde está a fala dela, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de discurso direto e um comentário sobre ele. Vamos ver as características do discurso direto? Então, aí, utilização dos verbos de dizer, que é o que eu falei agora há pouco, chamados de verbos de locução. Então, olha, nós temos vários. Aqui são alguns exemplos: falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dizer, gritar, murmurar, reclamar, observar, comentar, retrucar, dentre outros, para introduzir a fala do personagem. Uma outra característica do discurso direto é que os personagens falam sempre na primeira pessoa. Então, olha aqui embaixo. Preciso. Quem precisa? Eu preciso estudar muito. Olha outro personagem respondendo. Posso estudar com você? Eu posso estudar. Primeira pessoa, né? O eu, ó. Ok? Sou inocente. Olha de novo, né? Sou. Tá? Então, o discurso direto utiliza a primeira pessoa. Uma outra marca desse discurso é a utilização dos sinais de pontuação. Então, olha, o travessão é fundamental, mas aparecem outros pontos também, ó, exclamação, interrogação, o aspas. Eu posso não utilizar travessão e posso trocar por aspas nesse discurso também, né? O travessão, ele utiliza um novo parágrafo, aspas, nem sempre, né? A gente pode continuar na mesma linha, tá bom? Uma outra característica é que a voz do personagem vem sempre depois de um travessão. Então, aqui, ó, tá vendo? Ou entre aspas. Então, sempre assim, né? São esses dois sinais, as marcas linguísticas necessárias para a gente compreender e identificar a fala do personagem. O travessão também aparece para separar a fala dos personagens. Então, aqui, ó, um travessão para o menino e um travessão para a pessoa que está conversando com ele. Não posso continuar a fala de outra pessoa, de outra personagem na frente, mesmo que tenha espaço. Eu utilizo outro travessão para indicar que mudou de personagem, ok? Ou utilizo também nesse caso, ó, né? Nesse caso aqui, que é para eu separar a fala do personagem da colocação do narrador, respondeu o réu. Essa colocação é para explicar quem é que está falando isso, entre aspas, tá bom? Esses são alguns exemplos. Então, aí, ó, nós temos duas crianças conversando, discurso direto, uma falando direto com a outra, ó, não tem narrador. Preciso estudar muito para a prova. Posso estudar com você? Se trocássemos os balões por travessões, teríamos a mesma coisa que lá, no exemplo anterior, né? Na página anterior. Preciso estudar muito para a prova, num travessão, no outro, na outra linha, parágrafo, outro travessão para outra personagem, lembram? Posso estudar com você? Bem, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo as suas próprias palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras da personagem. É o narrador que interpreta a personagem. Ele diz tudo o que aconteceu com elas, o que elas falaram, com as suas próprias palavras. Então, diz com a fala do outro. Veja um exemplo. O pequeno polegar pediu ajuda à mulher. Ela respondeu que poderiam ficar. Então, vocês percebam que aqui não tem a fala do pequeno polegar como no discurso direto. Aqui é só o narrador contando o que aconteceu. Alguns detalhes são perdidos no discurso direto.
né? A autenticidade, ela não é mantida. O menino disse que tinha que estudar muito. Olha o exemplo das duas crianças conversando. O menino disse que tinha que estudar muito e a amiga perguntou se poderia estudar com ele. Então, é só o narrador contando o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, tá? Não tem nem a voz da menina aqui, nem a voz do menino. É só o narrador contando. Esse é o discurso indireto. Os personagens não estão conversando diretamente um com o outro, tá bom? Por isso, indireto. Nós temos aqui, vocês perceberam que eu coloquei cores diferentes para a conjunção que e para a conjunção se, que é uma característica do discurso indireto. O discurso indireto vai contar muito com essas conjunções para emendar uma ação a outra, tá? Uma oração a outra. E vocês vão ver que sempre no discurso indireto, estas conjunções estão aparecendo, uma ou outra. Vamos para frente, conhecer as marcas do discurso indireto, então. O discurso indireto, assim como o direto, é introduzido por um verbo de dizer. Lembra aqueles verbozinhos? Eles aparecem no indireto também. Olha, vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. O pequeno polegar pediu ajuda à mulher. Ela respondeu, olha lá o verbo de dizer, né? Ela respondeu que poderiam ficar. O menino disse, ó, então aqui eu tenho um verbo de dizer, né? O menino disse que tinha que estudar muito e a amiga perguntou, olha o verbo de dizer de novo, né? Se fosse no discurso direto, eles teriam os dois pontos aqui na frente, não é? Deixa eu terminar aqui. Então, ele teria os dois pontos aqui na frente. Como é indireto, então eu tenho as conjunções aí. Então, o verbo de dizer. Geralmente, a conjunção que e a conjunção se são utilizadas no discurso indireto para a introdução das falas que não pertencem ao narrador ou autor, que é o que eu falei com vocês, né? A conjunção que e se. O discurso é narrado em terceira pessoa, porque o narrador ele vai contar a história de outra pessoa, né? Dos personagens. Então ele fala, ele falou alguma coisa, né? Ela perguntou se poderia estudar junto. Então, terceira pessoa, ele, ela, tá? Os verbos também vão ser assim. Ele perguntou, não ele perguntei, né? Ela falou, ela reclamou. Terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados verbos de locução, por exemplo, esses que a professora falou, né? O falar, responder, perguntar, que é esse daqui, os verbos de dizer. Não há utilização do travessão, porque os personagens não falam nesse discurso. Esse discurso é narrado só pelo narrador, tá? Só tem a presença do narrador contando. Então, aqui nós temos, ó, exemplo de discurso indireto, ó. Só o narrador não tem balãozinho de fala, tá vendo? Olha aqui, ó. Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar essa história? Ó, ele está muito insatisfeito, né? Ele está sendo colocado para ajudar a contar a história junto com a Rosinha. Escovar os dentes após a refeição usando pasta dental com flúor. É muito importante usar fio ou fita dental. Olha lá. Comer doces e beber refrigerantes moderadamente, quer dizer, não pode comer muito. Se possível, escovar os dentes logo em seguida. Olha, será que ela come moderadamente, a Mônica? Olha bem, né? Então aí não tem a participação da Mônica, ela está agindo, né? Tem o desenho tudo, mas só o narrador que está contando o que ela está fazendo. Um discurso indireto numa história em quadrinhos. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e aqui tem um exemplo para ficar mais claro. Discurso direto, o juiz perguntou, ó, dois pontos, travessão, algo a declarar? E o réu, né? Não, senhor. Então, é o juiz conversando diretamente com o réu. Nós temos os travessões, que é a marca desse discurso, e os dois pontos. E o verbo de dizer, ó, perguntou. Discurso indireto, a mesma fala, o mesmo acontecimento. Ó, só o narrador contando. O juiz perguntou se havia algo a declarar. O réu respondeu que não.
Então, o narrador está falando para nós, passando para nós o que o juiz fez e o que o réu respondeu, né? O que os dois, aqui o juiz e o réu, e o que o réu respondeu. Mas não tem travessão, porque é discurso indireto, só o narrador está contando. Essas palavras, só o narrador está interpretando os personagens. O narrador está interpretando o juiz e está interpretando o réu. Ok? Espero tê-los ajudado e que vocês agora consigam então realizar a atividade do ler e escrever com mais facilidade, com mais compreensão e de forma correta. Ok? Beijo no coração de todos, meus amores.